né? Então, vamos começar o nosso evento de hoje. Para a gente começar, antes da gente começar essa reunião, eu gostaria de ver se a Elodie pode fazer oração para nós. Elodie. Sim, com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elodie. Boa noite. Querido Jesus, nosso mestre e amigo, te agradecemos a oportunidade de estar aqui esta noite reunidos com esses amigos queridos. Te agradecemos por tudo que de bom acontece na nossa vida e pelo tanto que podemos auxiliar os nossos irmãos na medida dos nossos ensinamentos e do nosso conhecimento. Agradecemos aos nossos irmãos Sérgio e Audécio, que humildemente se propõem a nos repassar os seus conhecimentos, para que possamos, a partir de então, aprofundar o nosso entendimento na doutrina espírita baseada no teu amor. Faz de nós, Jesus querido, nosso mestre amigo, um instrumento para divulgar os teus ensinamentos, sempre baseados e alavancados no amor, na humildade e na alegria de podermos compartilhar tudo o que sabemos, o que aprendemos, em benefício dos nossos irmãos. Te agradecemos mais uma vez por tudo que de bom temos feito, por tudo que pensamos e por tudo aquilo que merecemos, em busca do entendimento e da vivência no teu amor. Muito obrigada, Jesus. Abençoa todos os nossos irmãos aqui presentes e aqueles que estão presentes em pensamento, aliviando e serenando o coração, a alma e a mente de cada um, pois conhecendo as dores mais profundas de todo o universo, as dores da alma de cada ser humano, só então poderemos, no teu amor, conviver com os nossos irmãos, entendendo e amando-os, apesar das dificuldades nossas e deles. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco e com os nossos irmãos espirituais, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, querida Elodie. Bom, gente, é com muita alegria, com muita felicidade que a gente vai começar esse encontro de hoje. Né? Eu tinha já conversado com o Décio quando ele entrou. A gente sabe que a agenda do Décio é uma agenda bem corrida, né? Agradecer de coração, né? Tu teres aberto o espaço na tua agenda para falar conosco sobre um assunto tão importante. E de lembrar que a gente vai começar uma parte bem legal aqui na nossa família Ame Pelotas, né? Que agora o Décio tem esse encontro, né? Imediato para o nosso querido Sérgio, e já está condecorado, já, né? É o mediador de praticamente todos os eventos, né, Sérgio? Ele já sabe, já está escalado, né? Sim, também, com muita honra, com muita alegria poder ser mediador entre irmãos, né? Não tem que mediar nada, é abraçar, é um abraço, na verdade, não é uma mediação. Verdade. Décio, meu querido irmão, é uma alegria imensa, né? A gente poder encontrar uma maneira de estar junto. E também de poder se reencontrar na Me Pelotas, desta feita com uma coincidência, diria até, porque quando esta data foi marcada contigo, ainda não havia sido definido o nosso grupo de estudos do cérebro triúnico junto com a Irvênia, que começa semana que vem. Então, ficou muito interessante que tu vais fazer uma apresentação de um tema que faz parte, inclusive, da temática que a gente abordou no livro, mas é mais do que um aquecimento, né? É uma introdução, vamos dizer assim. Né? Vamos considerar essa aula inaugural do grupo, a aula aberta, e na semana que vem nós vamos dar aqueles espaços para que cada um possa desenvolver assuntos além daquilo que a gente já tinha falado. Mas isso é outro assunto, é assunto para a semana que vem. A casa é tua, tu já é remido aqui, né? Sócio honorário né? E para nossa alegria e nossa honra aqui da tua presença.
E então, assim, a gente vai deixar o tempo para que tu quiser conduzir da maneira como tu achar melhor. Lembrando que o grupo da AME Pelotas aqui é um grupo muito carinhoso, muito atento, muito interessado e, sobretudo, muito ávido assim de querer expandir conhecimentos. E é uma alegria a gente te ter com a gente aí, tá? A partir de agora a palavra é tua. A gente, não sei, tu define se tu quer que a gente vá interrompendo ou se tu vai falar um tempo e depois abre. Eu imagino que nós temos até às 22 horas, é mais ou menos isso que ficou definido. Tá Não, bem. eu vou fazer eu vou mostrar slide por um motivo. Tem muita referência Certo. e quem quiser ter a referência é só fazer um print da tela, né? Ou dar uma fotografada. E também eu não lembro desses slides direitinho, mas sempre que eu falo de pinal tem alguma coisa de anatomia e aí fica mais fácil de ver. Mas assim, vocês podem me parar a hora que quiser, né? E a gente vai interrompendo. Se eu começar a falar muito mediquês aí e alguém não entender alguma palavra, para e eu faço a tradução simultânea, né? Porque o interessante sempre é a comunicação. Às vezes a gente se empolga e acaba usando uns termos que ninguém é obrigado a saber e aí acaba perdendo uma coisa que tem toda a capacidade de entender, mas não entende porque eu comuniquei mal, né? Então, me parem se for alguma coisa assim, tá? A maioria de nós aqui é da área médica, viu? A Então, maioria tranquilo. da psicologia, enfermagem, a maioria... Eu queria fazer uma propagandinha antes, porque em setembro eu terminei, junto com a Giovana, um livro, a doutora Marlene Ideal Médico Espírita, e só tinha e-book, eu não consigo ler no computador. E agora tem impresso, você pode comprar, eles imprimem e mandam, né? E o meu chegou, eu comprei 2 e chegou, esse livro aqui, ó. E eu estava lendo uma passagem quando foi a fundação da AME Pelotas, a doutora Marlene estava aí, nós estávamos na casa do Sérgio da Giannini, a gente estava jantando, brincando, dando risada, e o Sérgio viu a doutora com a cara da rainha e falou, e todo mundo ficou num silêncio. E ela deu uma desconversada. E depois eu indo com ela de Pelotas para Porto Alegre, perguntei para ela que história era essa do Sérgio ter visto ela de rainha. E aí ela me contou da história da rainha da Catarina de Médici. Ela me contou de como o Dr. Bezerra tinha mostrado essas encarnações para ela quando ele pediu para ela fundar a Brasil e assim por diante. Então, hoje à tarde, eu recebi o livro, um pouquinho antes de consultório, eu comecei a ler, passei nessa passagem aqui, e eu me emocionei com uma saudade danada, né? Porque foi um momento muito especial. A fundação da AME Pelotas, com o Sérgio, Giannini, todo mundo junto, a doutora lá, fizemos um evento no Teatro Guarani, Teatro Guarani, teatro lindíssimo, e aí, à noite, aconteceu isso, né? Então, eu já fiz o aquecimento para o contato com a AME Pelotas com essa lembrança. E o livro, para quem quer saber sobre a AME, e tem houve alguns causos, né, com a doutora Marlene, o livro eu achei que ficou bom, ficou agradável para ler. Então, estão convidados, quem quiser. Tem e-book que custa R$22, ou você pode mandar imprimir e mandar na sua casa. Fica mais caro, mas eu prefiro ler no papel, né? Ainda sou dessa época. Tá bom? Agora eu vou fazer Aí. Tá todo mundo vendo? Sim. Beleza? Então tá. Nós vamos falar sobre a glândula pineal. O nome da glândula pineal é epífise, né? Aliás, os dois nomes são válidos, mas o nome pineal é mais moderno, só que o nome epífise é mais correto, tá? E as características dessa estrutura, a gente chama de glândula, mas ela é mais que uma glândula, a gente vai ver isso. E qual é a relação dela com a espiritualidade humana, tá? Isso é uma coisa que a gente vai entender. Bom, então tá aí. Essa daí é a glândula pineal. Essa bolinha aqui, né? Vocês estão vendo meu mouse, minha ponteirinha?
Então, ela está exatamente no centro geográfico do crânio, tá? Ela é bem no meio do crânio. Ela é do tamanho de um grão de arroz cozido, tem uma estrutura com uma massa de 0,5 grama e está na face posterior do diencéfalo. Então, ela é bem pequenininha, ela deita, está no meio do cérebro, bem no centro geográfico, e é uma estrutura muito especial. A tese de mestrado do Sérgio Felipe de Oliveira, ele estudou glândula pineal de cadáveres e ele percebeu uma coisa interessante: nenhuma glândula é igual à outra. É como se fosse uma impressão digital, ela tem forma, a estrutura é semelhante, o tamanho, o peso, tudo semelhante, mas ela tem formas únicas. Cada um de nós tem a sua glândula pineal, que é específica. Eu tenho para mim que a pineal é a manifestação biológica da individualidade do espírito, sabe? Então, eu acho, na minha opinião, né, não tenho como provar isso, mas eu acho que só tem glândula pineal os animais que já têm princípio inteligente permanentemente individualizado. Então, se a gente levar isso em consideração, os peixes vertebrados já têm, né? Não todos os peixes, só os vertebrados. Então, a gente vai ter aí, a partir daí, almas, né? Que são princípios permanentemente individualizados. Antes disso, esse princípio inteligente faria parte de uma estrutura maior, né? Que o Emmanuel chama de mônadas. Então, eles estariam temporariamente individualizados, e quando eles ganham esse direito, né, de estar permanentemente individualizados, aí eles se manifestam biologicamente com essa glândula, tá? Muito bem. A história na pineal é uma história longa, né, que começa lá com Nostradamus, Descartes. Ela é chamada de terceiro olho, né, pelos teosofistas, e Nostradamus falava que era o capitão do navio, Descartes, que era a sede da alma, mas eles não estavam chutando, sabe? Pelo menos o Descartes não estava, porque eu sei que ele era um estudioso, um cientista, e o que levou, ele deve ter levado em consideração, acredito eu, né, que ele foi pensar na alma como algo que é de dentro, né? Está lá dentro. E está dentro da onde? Da cabeça, obviamente, né? Então, tem dois lugares centrais que representam a nossa individualidade, né? Pelo menos figurativamente. O coração, que é onde estão as nossas emoções, e o cérebro, onde está a nossa razão. E ele foi lá, um cara, apesar de teólogo bem racional, ele foi ver o que é que tinha exatamente no meio do cérebro. Estava lá a glândula pineal, né? Então, ele disse lá que era a sede da alma. Hoje, nós sabemos, através do André Luiz, que a sede da alma, o local onde a alma se insere, né, no nosso corpo, é o assoalho do quarto ventrículo, né, a fossa romboidal. E nos estudos que nós fizemos no cérebro triuno, inclusive, o dia que eu descobri isso, o Sérgio e a doutora Ivena estavam juntos, a gente estava na casa da doutora Ivena, não sei se o Sérgio e a Janine lembram disso, e ela pegou um livro e a gente foi olhar lá, e a fossa romboidal, que é o assoalho do quarto ventrículo, ela tem os centros produtores de serotonina, que é um neurotransmissor que, segundo o Dr. Dias da Cruz, ele é a expressão bioquímica mais importante da alma. Então, volta a fazer sentido, né? Quer dizer, a sede da alma ser o assoalho do quarto ventrículo. No assoalho do quarto ventrículo tem uma grande produção de serotonina, da serotonina cerebral, né? Porque o intestino produz serotonina para caramba. Mas já li um artigo que falava que provavelmente há diferenças, né? Elas são muito parecidas, mas não são exatamente iguais, a serotonina intestinal e a serotonina cerebral. De qualquer maneira, a base da produção da serotonina é o triptofano, que também produz a melatonina, o DMT e outras substâncias produzidas pela glândula pineal. Então, eu imagino que a intuição do Descartes, ou mesmo do Nostradamus, se ele parou para olhar a anatomia, é de que a alma está dentro de nós e no centro geográfico do nosso cérebro.
E por isso acho que a conexão com a pineal. E eles não passava pela cabeça desse pessoal e imaginar que a nossa mente, a nossa criatividade, a nossa memória e tudo que nós somos e representamos fosse uma secreção do cérebro, né? Todos eles tinham uma visão dualista que hoje está sendo resgatada, né, no paradigma pós-materialista. Então, essa colocação da pineal trouxe um certo misticismo, né? Aliás, é um misticismo autêntico. Se você levar em consideração que a palavra místico significa mistério, então é autêntico, né? Porque eles estavam prestando atenção em uma estrutura diminuta no meio da cabeça das pessoas e que eles achavam que tinha alguma função importante, tá? Bom, isso passou e aí os estudos foram mostrando que a glândula pineal ela começava a apresentar calcificação depois da puberdade. A gente sabe que o processo de calcificação quase sempre está relacionado com um processo degenerativo. Uma estrutura pequenininha, que se você fosse olhar lá em alguns répteis, como a tuatara, né, um lagartinho que tem lá na Nova Zelândia, que tem uma estrutura bem no meio da cabeça, né, um terceiro olho mesmo, e que essa estrutura foi diminuindo, e que agora virou um grão de arroz. Então, a conclusão que se chegou na época é que ela era um vestígio filogenético, ou seja, a pineal era alguma coisa que estava indo embora, tipo a unha do dedinho do pé, né? Não serve para mais nada, está cada vez diminuindo mais e vai desaparecer em determinado momento, vai desaparecer. E o pessoal começou a levar isso como uma verdade, tanto que a edição que eu estudei do Guyton, do livro de Fisiologia Humana, o que ele trazia de definição era aquela que eu coloquei lá, né? Essa aqui, ó. Pequena estrutura com massa de cerca de meia grama que proemina na face posterior do diencéfalo. Ponto final. A única coisa que tinha escrito sobre a glândula pineal no Guyton inteiro era essa frase aí. Isso mostra como eles ignoravam solenemente a glândula pineal, né? Aí apareceu esse cara aí, o Lerner, que em 1958 descobriu um hormônio chamado melatonina. Ele deu esse nome de melatonina porque quando ele injetava no sapo, a melanina das células da pele do sapo se aglomerava ao redor do núcleo e o sapo ficava claro, ficava pálido. E aí ele chamou de melatonina porque ele tinha relação com os melanócitos, né? E com a melanina. E ele descobriu que a N-acetil-5-metoxitriptamina era produzida pela famigerada glândula pineal, que na época era chamada só de estrutura pineal. Aliás, eu prefiro esse nome, estrutura pineal, porque ela não é só uma glândula, né? A gente já vai falar disso. E que aquilo que todo mundo achava que não servia para nada produzia um hormônio, né? Bom, a partir do Lerner, em 58, aí a coisa explodiu. Todo mundo começou a estudar a pineal. E ela, eu não sei como está neste momento, mas durante muitos anos ela foi a estrutura mais estudada. De todos os trabalhos publicados nos bancos de dados em medicina, a pineal era a mais estudada. Tanto que eles criaram uma revista só para publicar artigos da pineal, que é a Pineal Research, né? Nenhuma outra estrutura que eu saiba tem as especialidades, né? Mas de uma estrutura, uma revista internacional vinculada à ciência, que faz parte dos bancos de dados mais importantes, que só fala de uma estrutura, que eu saiba não tem. Então, ela explodiu os estudos e as pesquisas sobre a glândula pineal. Nós vamos ver daqui a pouco que quando o Lerner descobriu a melatonina em 58, o Chico já tinha escrito sobre ela, né? E é isso que a gente pôs no nosso artigo lá. Já era uma coisa que ele tinha falado, que o André Luiz tinha trazido e que todo mundo achou que era uma viagem do Chico, né? Que não era verdade. Isso aconteceu em 45, né? 13 anos antes do Lerner descobrir a melatonina.
Quando o Chico publicou o Missionários da Luz, todo mundo, os médicos, espíritas, todo mundo torceu o nariz, né? Certo? Todo mundo sabe que isso aí não serve para nada. Todo mundo sabe que essa estrutura aí é um resquício embriológico. E aí ele trouxe um monte de informações que nós colocamos no artigo depois, né? E ele acertou todas. Está invicto. Então, a Pinel começou a ser muito pesquisada. Esse levantamento eu fiz em 2018. Eu ia fazer uma atualização para hoje, só que eu cheguei do consultório meio em cima da hora, não deu tempo. Mas em 2018, eram 28 mil artigos publicados. Até junho de 2018. Já deve ter dobrado isso aí, né? Porque o número de pesquisas ela vai crescendo exponencialmente, não é aritmeticamente, né? Então, muita coisa sendo pesquisada sobre a glândula pineal. Por que ela é importante? Então, o que tem a ver a gente estudar a glândula pineal? Bom, primeiro, é a única estrutura do corpo humano que é composta pelos 3 folhetos embriológicos. Ectoderme, endoderme e mesoderme. É a única, né? Todas as estruturas são de um ou de outro folheto. Ela está no ponto mais protegido do organismo, bem no meio do crânio. Você sabe que tem todo um projeto de engenharia no crânio, né? Ele tem a díploe, que é osso esponjoso com 2 camadas de osso compacto, para dar compactação, proteção, rigidez sem peso. Tem os seios da face para tirar o peso, tem o líquor para dar uma proteção hidráulica, que está no meio das meninges, que dá uma certa mobilidade para a estrutura neural. Vocês têm toda uma engenharia de proteção, porque ali está o creme de la creme, né? Tá a parte mais importante do ser, que é o sistema nervoso central. E a pineal, ela está no meio disso tudo. Ela é a estrutura mais protegida do sistema mais protegido do organismo. Outra característica importante é que é o segundo tecido mais bem vascularizado. Ela só perde para o rim. E o rim, ele é muito bem vascularizado porque é o que ele faz, né, da vida. A função do rim é filtrar. Então, tem que ter um fluxo sanguíneo importante. A pineal é uma porcariazinha de meia grama. Por que ela tem que ser tão bem vascularizada? E tem outra coisa também. Os vasos, a estrutura dos vasos da pineal não seguem o padrão do sistema nervoso central, que é outra coisa interessante. Por que aquela glândulazinha tão pequenininha, aquela estrutura tão microscópica, não tem vasos iguais ao resto do sistema nervoso? Né? Ela é específico para ela. Então, isso também é muito interessante de se pensar. E o pinealócito, ele tem estruturas de função desconhecida. A principal delas, a mais conhecida, é a areia cerebral. Bom, o que eles descobriram é que a verdade é que a pineal não calcificava. Ela sofria um processo de biomineralização. Qual é a diferença? A diferença é que a calcificação, pura e simples, é processo degenerativo e a biomineralização é estrutura. Então, os ossos, eles não são degenerados, eles são biomineralizados. A biomineralização do osso existe para dar a consistência do osso para que ele possa exercer a função dele, como tecido e órgão. A pineal, ela não se degenera, ela acumula cristais, que não é só cálcio, ela acumula cristais de silício, de apatita, e isso tudo tem uma relação com a sua função fisiológica. Então, essa estrutura, que o pessoal chama de areia cerebral, que são os cristais da pineal, elas têm, muito provavelmente, né, ainda existem algumas dúvidas, mas muito provavelmente ela tem uma função bem importante na capacidade que a pineal tem, a gente já sabe disso, de entrar em ressonância com campos eletromagnéticos. Tá? Então, quando você expõe a pineal a um campo eletromagnético, esses cristais começam a vibrar na mesma frequência do campo. Tem um trabalho bem interessante que eles pegaram cadáveres, colocaram um termômetro
na pineal do cadáver e aproximaram um celular ligado no ouvido do cadáver e deixaram esse celular ligado por 1 minuto. A glândula pineal aqueceu 1,5 grau. Né? Por que ela aqueceu? Porque o celular gera campo eletromagnético e faz os cristais vibrarem. Quando o cristal vibra, gera energia cinética que gera calor e ele aquece. Né? Então, eu sempre achei que celular só servia para esquentar a cabeça e na verdade, está provado que é verdade isso. Né? O celular esquenta a sua cabeça, bem no centro da sua cabeça. Né? Então, quais seriam as funções da pineal? O que realmente a pineal faz? Ela é uma glândula ou é um órgão sensorial? Ela é os dois, né? Primeiro, ela é um receptor. Por quê? Porque ela tem uma função de senso-percepção, que a gente pode chamar de sexto sentido, né? Quando a gente divide os sentidos naqueles 5 sentidos básicos, né? Que são bem básicos, né? Visão, audição, gustação, olfação e tato. O tato não é só tato, o tato faz parte da sensação somestésica, tem outras, tem a dor, tem a temperatura, tem um monte de coisa, e tem ainda a propriocepção, né, dos tendões, das articulações e tudo mais, que seriam os 6 sentidos, os 5 sentidos. E o sexto sentido é a pineal capaz de perceber campo eletromagnético. Então, eles começaram a perceber isso com algumas aves migratórias, né? Que essas aves elas conseguiam achar o norte ou o sul, para onde elas iam migrar, com o auxílio da glândula pineal. Teve um cara aí, o Volha, que ele destruía a glândula pineal de aves migratórias, não sei como é que ele conseguia fazer isso preservando as aves, e elas não conseguiam achar o sul na hora de migrar, né? Elas ficavam perdidas. Então, ele foi o primeiro a mostrar como a glândula pineal tinha essa capacidade de perceber o campo eletromagnético do planeta, né? O norte que a bússola percebe. E depois dele, outros artigos vieram, esse último agora do celular que eu li, é muito interessante, mostrando isso, que ela tem esse sentido de captação de campos eletromagnéticos. Bom, a areia cerebral ela é formada de cálcio, hidroxiapatite e silício, tá? E ela tem essa capacidade de perceber campos eletromagnéticos por ressonância. Ela é diamagnética, então, quando você expõe ela ao campo, ela começa a vibrar na mesma frequência do campo. E a hipótese é que ela transforme isso em potencial de ação. Então, alguns pinealócitos que vão desenvolver a areia cerebral, eles ficam inteiros preenchidos pela areia, por esses cristais. E envolvidos pela membrana biológica, pela membrana celular. Quando esse cristal vibra, a hipótese é que ele estimule essas membranas, gerando potenciais de ação. E aí, esses potenciais de ação vão seguir o seu caminho. Tá? A gente já deu uma olhada nisso, e a pineal tem vários tratos neurais com diversas áreas do cérebro. E que é uma coisa que há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha, né? Essa ideia. Todo mundo achava que a pineal só se comunicava com o resto do organismo pela melatonina. Mas isso não é verdade. Aqui embaixo, a gente tem 3 imagens de microscópio. Essa aqui da esquerda é de uma pineal de um jovem, né? Então, os cristais eles vão se depositando em lamelas, em camadas redondinhas. Essa da direita já é de um indivíduo adulto, maduro. Então, você vê que, com o tempo, esses cristais vão ganhando uma forma mais regular. E esse central aqui é de um idoso. Então, ele perde a forma. Mas os cristais estão lá, né? Estão lá e, muito provavelmente, funcionando da mesma maneira que eles funcionavam antes. Tá? Existe uma densidade de cristais diferenciada para cada pessoa. Existem pessoas que têm mais cristais na glândula e pessoas que têm menos. Isso é muito particular, deve ter a ver com genética e herdabilidade. Não sabemos ainda se isso tem alguma relação direta com a função. Eu acredito que sim, já que essa estrutura é uma estrutura que promove a função
da percepção, da senso-percepção de campos eletromagnéticos, você ter mais ou ter menos deve alterar, pelo menos, a sua sensibilidade, a sua capacidade. O Sérgio Felipe ele tem uma hipótese de que pineal com pouco cristal é, em médiums de efeitos físicos e produtores de ectoplasma. E pineal com muito cristal é pineal de médium de incorporação, psicofonia e assim por diante. Que os com pouco cristal teriam uma chance maior de desdobramento, de fazer viagem astral, e os com muito seriam mais presos, né? Mais as mediunidades mais ligadas à senso-percepção, visão, audição, tato e assim por diante, cheiro. É uma hipótese, eu acho ela até válida. A doutora Marlene achava que não. E ela usava o exemplo do Chico. O Chico tinha tudo, tinha todas as mediunidades. Ele trabalhou em materialização, ele tinha evidência, ele tinha tudo. Então, pode ser, mas eu não sei, o Chico não é um parâmetro, né? Ele é fora da curva, então a gente tem que ver entre nós, pobres mortais, né? Como é que a coisa funciona. Já tem gente estudando isso, sabe? O Marco Aurélio, eu vou mostrar o trabalho dele aqui daqui a pouquinho, ele já pesquisou isso em ressonância de 3 Tesla. E ele não conseguiu medir muito a densidade dos cristais, porque em relação à radiologia, ele era tão ignorante quanto eu. A gente achou que você pegar uma ressonância de alta resolução ia ser melhor, mas não é, porque os cristais eles brilham muito, não aparece, você não consegue medir. O ideal era tomografia e o mesmo raio-x. Então, quem sabe para a próxima a gente vai para essa área aí, porque eu tenho muita curiosidade de saber isso, né? Uma coisa que eu gostaria muito de estudar. As conexões que eu levantei da pineal estão aqui, com o tálamo, né? Ela está lá, né? Hipotálamo e tálamo, com o tronco cerebral, com a medula espinal, com o cerebelo, com o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, com os gânglios periféricos, ou seja, com todo mundo. Com todo mundo. A glândula está ligada com todo mundo. Eu lembro que nessa volta aí, que quando eu vim de Pelotas com a doutora para pegar o avião em Porto Alegre, rendeu aquela conversa, hein? Eu lembro que a gente falou sobre essas conexões e que a doutora falou para mim que o doutor Nubu Facuri achava que não tinha conexão. E eu me senti desafiado. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a levantar artigo. E aí eu levantei essas conexões aí que já eram comprovadas, tá? Conexões já comprovadas. Inclusive algumas que são muito interessantes. Por exemplo, tem um trato retinopineal, que é uma conexão da retina com a glândula pineal. Então, mesmo que o indivíduo seja cego, mas não por uma questão de obstrução da retina, né, tipo catarata ou lesão de córnea, ele percebe o dia e a noite. Mesmo que ele não veja a luz, existem terminações nervosas na retina que vão diretamente para a glândula pineal para avisar que está de dia e que está de noite, que é o que fazia a estrutura parapineal da tuatara, aquele lagartinho da Nova Zelândia que eu falei para vocês, né? Aquela estrutura parapineal, que é o terceiro olho do lagarto, ele está lá não para ver, mas para sentir a presença da luz ou da escuridão e avisar o animal que é dia ou que é noite. E isso é uma das funções mais importantes da pineal dentro da cronobiologia. A pineal ela coloca a gente em sintonia com o tempo, com os ciclos do planeta, de vida do planeta, do próprio sistema solar, porque ela percebe verão, inverno, outono, e assim por diante, né? Através do que a gente chama de Zeitgeberung. A gente já vai falar disso. Então, existem várias conexões da pineal com estruturas, não só do sistema nervoso, mas também
de outros órgãos. Então, o que eu estava falando, né, da cronobiologia, que estuda os ciclos biológicos. Esse é um problema que nós estamos tendo atualmente, né? Não sei se vocês já se deram conta disso, mas antigamente de dia estava sol, de noite estava escuro. De dia tinha luz, de noite não tinha. Agora tem luz a hora que você quiser, o tempo todo. Você fica ligado à luz da tua casa, se você estiver no computador, e isso daí já confundiu um pouco. E outras coisas que estão se apagando dentro desse Zeitgeber. Zeitgeber é uma palavra que significa marcador do tempo em alemão. Tá? Então, por exemplo, a temperatura do ambiente é um Zeitgeber. Então, quando está frio, você sabe que é inverno. Quando está calor, é verão. A gente já sabe que não está mais bem assim. Presença de alimentos. Eu não sei vocês, mas eu sou da época que só tinha morango na época do morango. Só tinha abacate na época do abacate. Então, quando você sentia o cheiro da fruta, você sabia que era a época do ano. Né? Que nem hoje ainda tem um pouco. Quando você entra no supermercado, está cheirando a nozes, amêndoa, você sabe que é Natal. Ou então está cheirando chocolate, é Páscoa. Né? Quer dizer, a presença de determinados alimentos, que só dão em determinados períodos de tempo, marcavam o tempo para a gente, diziam para a gente, o nosso corpo, em que época do ano nós estávamos. Hoje em dia, produz morango em estufa, tem morango o ano inteiro, né? E assim por diante. Então, essas sazonalidades elas foram apagadas. E isso também atrapalha um pouco, né? Porque o nosso corpo ele é programado para trabalhar em ciclos, dia e noite, inverno, outono, inverno, primavera, verão. Inclusive, os ciclos de reprodução estão ligados a esse tipo de sazonalidade, né? Os animais têm isso muito marcado, e isso tudo é importante para a gente perceber em que fase do ano nós estamos. Os fatores sociais, eu falei sobre o Natal, sabe? Eu fiz uma associação do cheiro da comida com uma época do ano, que é o Natal, que é, teoricamente, né? Pelo menos no hemisfério norte é o inverno, para a gente aqui não, mas é época de chuva, por exemplo. A gente já sabe que vai chover, né? A pressão atmosférica, que nós nem damos conta disso, mas ela muda, né? E os campos eletrostáticos e eletromagnéticos, que a gente também não tem consciência deles, mas que eles nos avisam da sazonalidade. Tudo isso é percebido pela pineal, e a pineal vai dar esse ritmo com ordens específicas para o sistema endócrino. Então, a gente sabe que a pineal controla a epífise, a hipófise, que controla oh, meu Deus! A glândula, a hipófise controla o hipotálamo, controla a hipófise. Então, a pineal ela tem conexões com o hipotálamo, que controla a hipófise. E a hipófise vai controlar outras 8 glândulas, né? No eixo hipotálamo-hipofisário. Então, o pessoal chama a epífise, ou a glândula pineal, de controladora das controladoras. E ela faz isso no que a gente chama de ciclos ultradianos, circadianos ou infradianos, que são os ciclos biológicos relacionados com os períodos de tempo. Então, por exemplo, se tiver alguma obstetra aí, pode me interromper se eu falar bobagem, mas uma gestação são 40 semanas lunares. E quem trabalha em obstetrícia, sabe que quando muda a lua, vai trabalhar. Né? Porque quem tiver de termo entra em trabalho de parto. Verdade, Decinho, e movimento plantão, não adianta falar que não, movimenta. A agenda do obstetra tem a fase da lua, né? Ele só marca, se é para trocar plantão. Dá para cuidar também. E os pediatras trabalham bastante também, viu, Décio? É bem isso aí. Pediatra. A lua, esse negócio da lua é certo. A gente chama pediatra de goleiro, né? Que vem vem pegar o bebezinho, né? O goleiro. Então, é verdade. Não é uma coincidência, é uma ação fisiológica. Porque a pineal percebe que mudou o ciclo, né? Mudou a lua.
Aí o pessoal fala que é bobagem, não é bobagem. Aquela história de cortar o cabelo dependendo da fase da lua, não é bobagem. Tem a ver com os ciclos sazonais. Nos circadianos, que são os ciclos de 24 horas, você tem lá o pico de cortisol no início da noite, você tem o pico de GH, que é o hormônio do crescimento à noite, né? Que, aliás, é uma dica boa que eu dou para vocês, quem está querendo emagrecer, né? É só não colocar glicose depois que anoitece. Porque o que acontece? Se você ingerir qualquer coisa que tenha glicose, carboidrato, sobe o pico de GH, sobe a glicemia e inibe o pico de GH. O GH ele é liberado pelo seu corpo porque você vai ficar um período grande sem se alimentar. E o que ele faz? Ele mobiliza a gordura para produzir energia, né? Ele não usa o glicogênio, ele usa a gordura. Olha que maravilha. Quando a sua avó falava assim, vai dormir, que dormir faz a criança crescer. Faz mesmo, né? Quando a criança vai dormir à noite, tem pico de GH, hormônio de crescimento, ela vai crescer. A gente que não tem mais essa esperança, né? Eu, pelo menos, eu tenho esperança de, pelo menos, não crescer circunferencialmente, né? Eu não como para não crescer a barriga, porque a altura já não tem mais jeito. Então, tem a ver? Claro que tem. São os Zeitgebers, né? Tem a ver com depressão. Os países muito do norte, do hemisfério norte, que eles têm aquelas noites no inverno, 4 horas da tarde está de noite, né? A vez que eu fui lá com o Roberto Lúcio lá para Amsterdã, 4 da noite tinha lua e estrela no céu. Eu fiquei desesperado, né? Eu não gosto da noite, eu durmo pouco. Imagina, 4 horas da tarde. A minha pneu ficou doidinha lá. E aí o que acontece? O pessoal vai ficando depressivo, porque a luz tira a depressão, né? O índice de deprimidos nos países que estão colocados no Equador é muito menor do que os países dos polos, né? Agora, você imagina lá na Finlândia, na Islândia, que você tem o sol da meia-noite, né? E você tem 3 meses, 6 meses de noite, 6 meses de dia. É uma loucura. E eles têm problemas de saúde lá por conta disso, né? Por quê? Porque o seu reloginho, que é a pineal, ele tem que estar sincronizado com o que está acontecendo no meio. E a gente tem apagado esses Zeitgebers com o tempo. Nós modificamos o ambiente, modificamos os alimentos, modificamos, essa globalização está mudando o padrão social, a gente está aquecendo o planeta, está mudando a pressão atmosférica, está tendo uma alteração do campo eletromagnético da Terra, tem muita gente falando que vai ter uma inversão, que sempre acontece, de não sei quantos em quantos milhões de anos. Então, para a pineal ficar meia confusa mesmo. E aí, o que a gente tem feito? Como é que a gente regula isso? Melatonina, né? A melatonina ajuda bastante. Você tomando ela no início da noite. Não é a hora que você quer dormir, é a hora que escurece. Ou então é a hora que escurece perto da hora de dormir. Então, um dia muito escuro, que não teve luz, que estava muito nublado, que choveu muito, a sua glândula pineal não tem muito parâmetro para saber que começou a noite. Se você tomar melatonina, você avisa o seu cérebro, chegou a hora de dormir. Se você tomar melatonina e for para a balada, não vai acontecer nada, né? Ela vai ignorar a melatonina. Mas se você tomar melatonina e for deitar, o seu cérebro vai falar, então é para dormir, vamos dormir. E aí ele vai diminuir a frequência e vai descansar, né? Você vai dormir. Tá certo? Então, o que a pineal está mais ligada diretamente ligada a esses dois Zeitgebers, né? Os outros estão ligados a outros receptores, a cheiro, visão, audição, né? Mas acabam estimulando a pineal porque ela é o relógio biológico do nosso organismo. Porque ela controla o hipotálamo que controla a hipófise. Então, isso é uma função sensorial que nos conecta com o meio e nos conecta com o sistema solar. Não sei se vocês pararam para pensar nisso.
porque as épocas do ano, outono, verão, inverno, tem a ver com a posição que a Terra está em relação ao Sol e aos outros planetas, e o ângulo que o eixo está em relação ao Sol e aos outros planetas. Então, ela não só conecta a gente com o nosso microambiente, como ao macroambiente. Ela conecta a gente com o planeta em relação ao sistema solar. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante a gente pensar, né? Que tem muito a ver. Eu sempre fui contra a astrologia, sempre achei que era bobagem, né? Aí, uma vez, a Alessandra, minha mulher, mandou fazer meu mapa astral numa astróloga que a gente nem conhecia. Depois eu fui conhecer ela, na verdade. E ela mandou o mapa astral. Eu achei que a Alessandra tinha mandado uma ficha minha para a mulher, porque tinha tudo lá. As coisas que eu sabia que eu tinha, a que eu sabia que eu tinha, mas não queria que ninguém soubesse, tá tudo lá. Como se a mulher tivesse me visto através de um espelho, assim, sabe? Sei lá, de um raio-x. Eu achei aquilo muito interessante, mas achei que podia ser coincidência. Aí eu li o mapa astral da Alessandra, igual. Aí nós mandamos fazer dos nossos filhos também. Eu fiquei pensando, será que esse negócio de astrologia tem a ver? Olha, se tem a ver a maré com a posição da Lua, se tem a ver nascer a criança ou não, se tem a ver, se tudo está conectado, eu acho que deve ter alguma coisa a ver, sim. Não é essa história de falar, não vai trabalhar amanhã porque eu sou né, Vênus está com Marte. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma certa influência na constituição da sua personalidade atual. Eu acho que tem a ver. Eu falo essas coisas, eu não falo para qualquer um, porque o pessoal fica achando que eu estou mistificando. Mas eu acho assim, a gente não pode virar as costas para uma evidência, né? E eu tive essa evidência. Funcionou. Pelo menos essa pessoa que fez o mapa astral seguiu regras que mostraram algum resultado, né? E deve ter alguma coisa a ver. Eu faço uma hipótese da formação da personalidade atual com 4 forças atuantes. O passado, que é a nossa vivência em outras vidas, o meio onde eu nasci, o meio cultural, os ambientes, a genética, né, que eu herdei dos meus pais, dos meus descendentes, e as influências cosmológicas, que eu acho que tem uma importância também. Pode ser que tenha um peso menor, pode ser que a coisa esteja distribuída de uma forma diferente, mas que eu acho que deve ter alguma coisa, tem. Se influencia até hoje, né? O ciclo menstrual, o ciclo gestacional, o humor, né? Depressão. Então, deve ter alguma ação também sobre as estruturas durante a nossa gestação e o parto também. Não sei, é uma hipótese, tá? Aqui é uma alusão ao trabalho do Volra, né? E das aves migratórias. Quando eu estudei as borboletas monarca, quando eu estava tentando entender como é que elas faziam uma migração em 4 gerações, né? Não sei se vocês sabem disso. A borboleta monarca, ela sai do sul do Canadá para o norte dos Estados Unidos para fugir do frio. E ela vai até os Estados Unidos, passa o verão lá e depois volta. Só que o ciclo de vida da borboleta não dá para fazer a viagem toda. Então, elas param, se multiplicam, morrem, as filhas continuam o trajeto, se multiplica, morrem, termina o trajeto. Depois elas voltam. Então, quando elas voltam, é a 4ª geração. E eles estudaram, elas param sempre nas mesmas árvores, nos mesmos lugares, né? Esse é um grande desafio para os biólogos. E uma das coisas que eu vi lá nos estudos é que elas têm um pozinho que fica nas asas, que é diamagnético, e que eles acham que esse pozinho é uma espécie de uma bússola que as borboletinhas conseguem saber para que lado elas vão. Então, isso eles já sabem, eles não sabem como é que a bisneta da borboleta que saiu da árvore consegue saber que árvore que ela tem que pousar e para que lado que ela tem que ir, né? Isso eles não conseguiram explicar. Eu acho que é uma mônada, né?
é uma mônada, é um indivíduo. Por isso que ela sabe. Ela faz isso direto, todo ano. E ela só vai trocando os indivíduos, né? Durante a viagem dela. Isso é uma outra conversa aí, a gente discutiu outro dia. Mas, de qualquer jeito, existe um componente biológico para a percepção, tá? Então, ela tem essa capacidade. O André Luiz, tudo que ele falou sobre a glândula pineal, ele falou certo. A única coisa que ele falou lá e que não tem comprovação é sobre a mediunidade. Eu acho que vai, como o outro está fazendo propaganda lá, vai dar green, né? Se eu apostar no André Luiz. Porque ele acertou todas, ele não vai errar essa, né? Então, se ele diz que ela tem uma função mediúnica, eu acredito. E se ela tem uma função sensorial de campos eletromagnéticos, eu acho que é muito provável até que ela seja capaz de perceber sinais que são muito mais sutis, que são os sinais supraluminais. Seriam ondas eletromagnéticas trazidas por partículas que estão vibrando a uma velocidade maior que a velocidade da luz. E ela teria, de alguma maneira, a senso-percepção disso, né? Então, eu acho que a conexão da glândula pineal com a mediunidade está nessa característica dela de perceber esses campos sutis, que são campos eletromagnéticos, tá? A gente foi procurar em algumas pesquisas se tinha alguma coisa relacionada a isso. O André dá a dica da gente procurar coisas ligadas à hipnose e à meditação. E então a gente foi procurar. E eu achei esse grupo muito produtivo, né? É um grupo chinês. Chinês não, eles são de Hong Kong, né? Não sei se é China, se não é. É uma confusão aquilo ali. Mas eles produziram vários artigos, vários trabalhos estudando a glândula pineal e o hipotálamo durante meditação. O que é muito diferente da meditação e da mediunidade é que na meditação há uma diminuição significativa da atividade cerebral e na mediunidade há um aumento significativo da atividade cerebral. O médium, quando ele está em transe mediúnico, o cérebro dele está excitado e o indivíduo que está meditando, o cérebro dele está diminuído. Mas os dois são pela pineal, né? As duas ações são pela glândula pineal. Ele mostrou, o Liu, que a glândula pineal e o hipotálamo estavam ativados durante os primeiros estágios da meditação, tá? Outro artigo dele mostrou que o corpo pineal era mais ativado durante o processo de meditação e que dava suporte à especulação de que a pineal desempenha um importante papel na manifestação da consciência. Então, eu penso muito nisso assim, olha, quando eu estou meditando, eu estou abrindo a minha pineal para os meus arquivos do passado, eu estou conversando comigo mesmo, eu estou sendo médium de mim mesmo. Então, é o animismo. Eu estou conectado com os meus arquivos do passado que eu não consigo conectar quando eu estou acordado, desperto e normalmente conectado com o meio. Então, quando eu entro em estado de meditação, que eu estou bloqueando os estímulos externos e eu consigo me concentrar em mim mesmo, eu consigo abrir esse canal. E é a pineal que faz isso. É a pineal que tem essa função. No caso da mediunidade, eu acho que quando você consegue bloquear para os estímulos externos, mas em vez de você se conectar com você mesmo, você se conecta com outra individualidade. Você vai se conectar com outro espírito. E você vai receber a informação dele. Então, é a pineal que está funcionando. Só que quando você está conversando com você mesmo, o teu cérebro não precisa estar em ação. Porque você resolve essa questão com você mesmo. A tua fisiologia está toda voltada para o perispírito. Quando você está em transe mediúnico, que você está se comunicando com esse espírito, esse terceiro elemento, que não é nem você, nem o teu cérebro, a manifestação dessa informação vem pelo teu cérebro. E aí você vai ter que usar as estruturas cerebrais para fazer essa manifestação. Seja uma psicografia, uma psicofonia, uma clarividência, uma clareaudiência, não importa.
É o teu cérebro que vai fazer isso. Ele está lá para isso. Então, é por isso que você vai servir de médium, porque você vai estar mediando essa ação, tá certo? Apesar que eu tenho uma ideia de que a palavra médium não serve sempre, tá? Porque existem algumas funções psíquicas que são mediúnicas e que não estão mediando entre você, o espírito, você e outra pessoa. Se você ouve o espírito e não faz nada, não fala nada para ninguém, você não está mediando, mas é mediunidade, porque você está ouvindo a comunicação de outro espírito, tá? E outra coisa é sobre os resultados que ele acredita, que reforça a hipótese que meditação pode elevar os níveis salivares noturnos de melatonina. Olha que interessante. Quando o Marco Aurélio começou esses estudos dele, ele virou para mim e falou assim: Décio, melatonina é o hormônio da mediunidade, né? Eu já tinha achado isso, mas depois, quando eu comecei a estudar melatonina, eu pensei que não. Por quê? Porque a melatonina, ela é uma depressora do sistema nervoso central. É por isso que você dorme quando você toma melatonina. Se você fosse um rato, ia ser ao contrário, né? Porque os ratos, eles são notívagos, mas eles também produzem melatonina à noite. Só que a melatonina no cérebro do rato excita o cérebro e no nosso inibe. Então, eu falei para o Marco, falei, Marco, eu tenho a impressão que ela modula, mas não é o hormônio que excita o cérebro, é um hormônio que inibe. E aí que vem essa minha ideia da diferença entre a meditação e a mediunidade, né? Porque um hormônio que inibe o meu cérebro não pode propagar a excitação, mas ele pode inibir áreas específicas desse cérebro, que vão dar características específicas para a minha mediunidade. Então, por exemplo, se eu sou um médium inconsciente, se eu entro em transe mediúnico e eu apago, isso significa que tem muitos receptores corticais para melatonina no meu cérebro, né? E o trabalho do Marco mostrou o seguinte, que apagar a luz aumenta a melatonina, não o transe mediúnico. Se você deixar a luz acesa, produz menos melatonina. Se apagar a luz, aumenta. Do médium e do não médium, de qualquer um. Tanto que ele começou a controlar a luminosidade do ambiente para fazer as medidas, né, de melatonina. E é por isso que o Liu descobriu que a melatonina aumentava à noite, porque aumenta mesmo. E ela produz diminuição da atividade cerebral, produz mesmo. Eu imagino isso em meditação, deve ser mais fácil de meditar à noite, porque tem mais melatonina, porque tem menos barulho, porque tem menos luz, né? Porque tem menos estímulo externo, certo? É igual falou lá o poeta, quando escreveu Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Eu estou tendo ato falho hoje. Como é que é o nome do cantor lá? Já vou lembrar dele. Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu preciso apagar a luz, afrouxar os nós da gravata e do pensamento. Eu preciso me desconectar do mundo físico. Calar a voz. Oi? Calar a voz. Calar a voz. Calar, né? A voz. Então, eu acho linda aquela letra. Tem tudo a ver. E tem tudo a ver com a fisiologia também, né? Então, se eu diminuo o input de sinais, eu deixo áreas cerebrais em descanso. E aí, se está escuro e eu produzo mais melatonina, a melatonina tem receptor nessas áreas, ela vai serenar essas áreas. Então, mas isso não tira a evidência de que a meditação e a mediunidade, ambas usam a glândula pineal como receptor. Tá? As pesquisas de neuroimagem sobre a pineal, tem o estudo que foi feito pelo Júlio Alexander e o Andrew Newberg, lá na Pensilvânia. Esse estudo foi patrocinado, um dos patrocinadores foi a AME, né? Ele levou 10 médiums
para fazer psicografia e ele fez estudo com PET scan, tá? 10 médiums psicógrafos e usou a Universidade da Pensilvânia. E eles tiveram resultados muito significativos. Os médiums fizeram pediram, né, algumas rotinas, como enquanto um tivesse lá para psicografar, os outros estavam em prece, né, na sala do lado, e assim por diante. E eles tiveram resultados muito importantes, porque com o que eles compararam a psicografia mediúnica? Com o indivíduo escrevendo o texto dele. Então, ele fala assim, Décio, escreve aí sobre o Sol. Aí, tudo que eu sabia sobre o Sol, eu penso e escrevo. E aí, ele entra em transe mediúnico para falar sobre o Sol. E vem um espírito para falar. Então, a estrutura verbal muda, a estrutura do texto muda, a riqueza de dados aumenta, e o cérebro não as áreas cerebrais que estão sendo utilizadas são completamente diferentes. Então, eles mostraram claramente que que é um fenômeno, né? Um fenômeno neurobiológico, a mediunidade. Tá? O Sérgio tem essa hipótese que eu já falei para vocês, né? E uma pergunta que não quer calar, né? Se eu tirar a pineal de um médium, muda a mediunidade dele? Pois eu não sei. Eu achei esse trabalho desse Dr. Bruce, da Universidade de Colômbia, que ele falava lá, porque eu levantei vários artigos sobre pinealectomia. A maior parte deles fala sobre o acesso, porque imagina, você vai operar uma estrutura que está bem no centro geográfico do teu crânio. Para você chegar lá, você vai produzir lesão. E aí o que acontece? Depois que você operou, o indivíduo vai apresentar sequela. Você não sabe se a sequela é porque você tirou a pineal ou porque, para chegar na pineal, você foi lesando o cérebro. Então, não tem essa resposta. E esse Dr. Bruce, ele colocou no trabalho dele que ele percebeu que havia alteração do status mental dos pacientes. Eu escrevi para ele, fiz um trabalho danado, escrevi em português, traduzi para o inglês, pedi para uma professora de inglês ver se estava bom e mandei a carta para ele. Na época ainda era carta, né? Não tinha e-mail. E ele me ignorou solenemente, nunca respondeu. Não sei nem se ele leu o que eu escrevi, né? E eu continuei procurando, mas nunca obtive essa resposta. Quem sabe a gente um dia vai tropeçar nessa resposta. Quer dizer, eu preciso de alguém que seja médium, um médium ostensivo, e que vá precisar, por algum motivo, operar a pineal, que é muito raro, raríssimo. Tá? E aí, depois a gente não vai saber também o que aconteceu, se o que aconteceu está ou não ligado à retirada da pineal ou ao acesso. Mas, pelo menos com relação à mediunidade, a gente já tem uma boa ideia, né? Não sei se essa resposta vai vir tão cedo. E além da pineal como sensorial, né, como receptor, ela tem uma função também como glândula. E aí é aquilo que eu falei, que ela é a controladora das controladoras. Então, a pineal controla a hipófise, que controla o pâncreas, paratireoides, adrenais, gônadas, e que controla o sistema imunológico, né? Então, ela controla totalmente, né, o eixo endócrino do nosso corpo, tá? Isso de uma maneira muito bem estruturada, muito bem comprovada. Por isso que eles chamam ela de controladora das controladoras. Com relação às gônadas, ela tem uma função também bem estudada. O pessoal da veterinária estuda muito isso, porque eles usam esses ciclos biológicos para aumentar a produtividade, fazer galinha colocar 2 ovos por dia, fazer a vaca dar mais leite. Eles usam truques de luz, né, para enganar a pineal das galinhas ou das vacas, para elas produzirem mais. Tá? Inclusive, eu recebi uma vez uma carta de um pós-graduando da Federal aqui do Mato Grosso do Sul, eu morava em Santos ainda, e ele me escreveu porque ele estava procurando artigos sobre a glândula pineal, e a única coisa que ele achou foi meu livro, que não tinha estudo sobre isso, né? Aí depois ele descobriu que eu mudei aqui para Campo Grande
E ele me chamou para comer um churrasco na casa dele. Eu fui lá comer churrasco na casa dele, né? E ele defendeu a tese de doutorado dele, conseguiu os efeitos que ele queria, controlando a fecundidade dos animais. Ele estudou em cabras, através do controle da pineal, através do período de dia, de períodos de luz e escuridão, tá? Então, tem essa função, já é muito bem estudada. A gente sabe que os cristais começam a aparecer com 7 anos de idade, que no início da puberdade eu vou ter a abertura da pineal para esse acesso anímico dos nossos arquivos do passado, perispiríticos. É por isso que o adolescente é um aborrecente, né? Ele entra em crise de identidade. Ele não sabe mais quem ele é. Ele é quem todo mundo disse que ele era até então. Ele é quem ele está sentindo que ele é por causa dos influxos que vêm do passado, e ele já não sabe mais quem ele é. Aí, como ele perde a identidade, ele se junta a outros com uma identidade comum, né? São as tribos. Usa a mesma roupa, veste as mesmas coisas, fala do mesmo jeito, gosta das mesmas coisas. Por quê? Porque está perdido. Ele está tirando o vetor que vai ser a personalidade final dele, que é o produto do que disseram para ele que ele era e para o que ele está acessando do passado dele que ele era. E aí ele tira esse vetor. E a pineal tem tudo a ver com isso, porque ela começa a funcionar, né, por volta dos 7 anos e vai ter o ápice dela na puberdade. Isso também tem a ver com a fertilidade, né, como eu já disse. Isso é muito marcado nos animais, tá? A pineal produz algumas substâncias, uma delas é a dimetiltriptamina, o DMT. Eu tenho para mim que esse é o cara da mediunidade, é esse hormônio aí. Ele é um alucinógeno, que na verdade não é alucinógeno. O termo certo é psicodisléptico. E ele é um psicodélico, né? Não sei nem se é psicodisléptico, acho que o Sérgio pode me falar até melhor. Ele produz um descolamento da consciência. E esse DMT vocês devem conhecer do ayahuasca, do Santo Daime, né? É o que tem na substância. Então é alucinógeno. Bom, na dose que eles usam, mas numa dose que é produzida pela glândula pineal, não. Então, o Dr. Rick Strassman foi o primeiro a identificar essa substância. Ela é produzida em picogramas. Picogramas. Eu não sei quanto é isso, mas é muito pouco, né? E a gente tentou medir isso e gastamos uma fortuna e não deu certo. Mas a gente publicou o artigo, vou mostrar para vocês. A minha hipótese qual que é? É que a melatonina ela modula, porque ela vai suprimir determinadas áreas do cérebro. Mas é com o DMT que a pineal dá o chute na alma, para ela descolar do corpo. Ele vai produzir um afrouxamento da conexão mente-cérebro e dá ao indivíduo essa visão panorâmica, né? Que é o efeito do ayahuasca. Antes deles tomarem o chá, eles têm todo um procedimento de concentração, de conexão com o bem, com o bom, e eu acho que é isso que faz com que eles preservem a sanidade deles durante o processo de descolamento. Mas é muito comum acontecer o desencadeamento de surtos psicóticos quando usa essa substância. Porque uma coisa é que o seu cérebro está acostumado a lidar com picogramas, você vai dar algumas miligramas, né? Você vai dar milhares de vezes a dose acima do que o seu cérebro está acostumado. Mas eu acho ainda que esse efeito psicodisléptico é o efeito que dá o start no transe mediúnico. E acho também que é a melatonina que vai fazer isso. E é produzida a partir da serotonina, né? Que nem a melatonina. Então, a pineal não produz só a melatonina, ela produz também a dimetiltriptamina, tá? E a melatonina. Os dois têm uma estrutura bastante parecida, uma estrutura molecular bastante parecida, tá? Esse é o trabalho que a gente fez, eu, Marco. A gente comparou a detecção endógena
de DMT e de uma outra substância que eu não lembro agora o nome, que é um metabólito do DMT que tem uma função psicodisléptica também. Mas o que a gente fez? Como a gente não conseguia dosar no sangue, não tem uma dosagem no sangue dessa substância, o Dr. Rick teve um trabalho danado para para isolar essa substância. Muita gente duvidou porque não conseguia replicar o trabalho dele, mas não conseguia replicar porque é difícil mesmo. Então, a gente fez o seguinte, a gente dosou na urina, um catabólito na urina. Só que não deu certo, né? A gente pegou 10 médios e 10 não médios, a gente mediu essa substância em todo mundo e não deu diferença, deu num e no outro, não deu nada. Só que, assim, a função renal influencia, o metabolismo hepático influencia, tem muita coisa no meio. Eu não desisti do DMT ainda não. Eu acho que o dia que a gente conseguir dosar isso de uma forma mais precisa, a gente vai descobrir que é ele que aumenta durante o transe mediúnico. É o meu palpite, né? Mas nós publicamos assim mesmo, né? Porque aí ninguém mais vai tentar fazer na urina, porque já sabe que não funciona. Pelo menos isso a gente já sabe, né? E a melatonina, eu já falei para vocês, ela está relacionada ao ciclo biológico, à cronobiologia, está relacionada ao envelhecimento, aos distúrbios do sono. Então, o uso da melatonina na insônia já está bem estabelecido também, no fenômeno de jet lag, quando você muda de fuso horário, e os distúrbios afetivos sazonais. Então, ela está sendo utilizada como antidepressivo também, principalmente quando a causa da depressão está relacionada a esses efeitos ambientais e relacionada à fertilidade. Tudo isso, assim, são alterações que ocorrem quando você perde a sincronia com o meio, né? Com os ciclos biológicos. Os ciclos biológicos não estão sincronizados com o meio, não estão sincronizados com o ambiente, com o planeta, com nada. O envelhecimento também é um ciclo, né? A gente é feto, depois criança, depois adolescente, depois jovem, depois maduro, depois idoso. São ciclos. A gente vive de ciclos. A vida é um ciclo, né? Nascimento, vida e morte é um ciclo. Então, tudo está relacionado com isso e a gente precisa de alguma estrutura que nos conecte com esse ciclo, para a gente poder fazer, dentro desse sincronismo, poder desenvolver as nossas funções, tá? E ela tem esse efeito sedativo, os receptores, né? MEL1A, 1B e 1C e MEL2. Esses receptores você vai encontrar em um monte de lugar. O cerebelo é o que mais tem, córtex occipital, córtex parietal, córtex temporal, o tálamo, o frontal e o hipocampo. São os lugares em que tem mais receptores para melatonina no cérebro. E, obviamente, são os lugares que vão ser mais afetados, né? Mas isso é muito variável, viu, gente? Muda de pessoa para pessoa, tá? Isso é uma média que o Mazzucchelli encontrou. Então, a hipótese é que ela seja uma moduladora neural, tá? E vai depender da quantidade de receptor. Quanto mais receptor, menor o nível de consciência. E essa distribuição também caracteriza a mediunidade, na minha opinião. Um médium de efeitos físicos, um médium de psicografia mecânica, um médium de psicofonia, cada um deles tem características neuronais específicas e a modulação dessas características vai estar ligada também à distribuição desses receptores, na minha opinião, né? Isso é uma hipótese também. E aqui o trabalho do Marco, ele fez esse trabalho na tese de mestrado dele. Eu tive a oportunidade de participar tanto da formulação do método quanto da pesquisa em si. Esse cara é um avião para fazer pesquisa, sabe? Ele trabalha muito bem, ele é muito sério, ele é muito rigoroso na metodologia, ele não dá um passo fora da linha, né? Isso é fundamental para um pesquisador. E ele fez a tese de mestrado dele em 16, já defendeu o doutorado dele o ano passado, eu fui da banca dele no mestrado e no doutorado.
E ele dosou melatonina, catecolamina, atividade elétrica cerebral com eletroencefalograma, atividade autonômica para medir o sistema nervoso autonômico simpático e parasimpático, função cardíaca, tudo isso em médiums psicógrafos, em médiums psicofônicos, e do lado do médium, no mesmo ambiente, com a mesma temperatura, a mesma luminosidade, tudo igual, na mesma hora, um não médium. E fazia a medida dos dois, né? Era uma viagem, sabe? A gente ficava com o eletroencéfalo, um no médium, um no não médium. E a gente só ligava o eletroencéfalo na hora que começava a comunicação mediúnica. Porque quem leu os eletroencefalogramas foi uma neurologista, especialista em ECG, que era duplo cego, ela não fazia a menor ideia do que ela estava lendo, do que significava aquilo, e o Marco pagou por exame. Então, não podia ser muito grande o negócio, porque senão ia gastar uma fortuna. A gente ficava lá esperando. E aí você ficava olhando o eletroencéfalo lá, mas não gravava. Quando o médium ia receber a comunicação, começava a alterar o cérebro antes dele começar a comunicação. A gente já sabia que ele ia entrar em transe mediúnico, que ele ia dar a comunicação. O cérebro dele já entrava em atividade antes. E era muito legal ver isso, né? A gente perceber que tinha ali alguma coisa acontecendo. A neurologista ficou doidinha com os eletroencefalogramas. Ela falava assim, olha, parece epilepsia, mas não é. O que é? O que estava acontecendo com essas pessoas? E ele não contou para ela. Falou, olha, depois que estiver pronto, eu te conto. Aí ela fez uma análise bem específica das ondas cerebrais em atividade e foi muito interessante o resultado. Deu um artigo só sobre isso. Só sobre o eletroencefalograma deu um artigo. Tá? E ele colocou esse trabalho dele nessa revista, na Transcultural Psychiatry, e ele colocou a maior parte do estudo dele aqui. Esses dados estão aí para quem quiser acessar o artigo, né? Ficou muito legal, ficou muito bonito. Eu acho que ele deu um passo importante, sabe? Primeiro porque ele está estudando a neurofisiologia da mediunidade, a neuroendocrinologia da mediunidade. Ninguém estuda isso. Depois que ele publicou, teve um impacto muito legal no meio científico. Muita gente lendo, muita gente entrando em contato, muita gente se interessando, né? E eu acho que mesmo que os resultados, se foram só 20 médiums e 20 não médiums, você tem um N pequeno, ele teve algumas dificuldades, por exemplo, para estudar coisas que a gente queria saber. Por exemplo, eu queria saber da glicemia. Ela aumenta, diminui ou não muda? Tem uma tendência a aumentar a glicemia. É um efeito simpático-mimético. É um efeito simpático. O indivíduo tem um aumento da produção de catecolaminas e da adrenalina. Então, eu entendo porque a glicemia aumenta, a adrenalina bloqueia a utilização periférica da glicose. Então, eu entendo que aumenta. E isso tem qual objetivo? O objetivo de ser consumido pelo cérebro, porque está hiperativo. Né? E o eletroencefalograma mostrou que o cérebro do médium em transe mediúnico está hiperativo. Ele está em plena atividade. Certo? Tem uma certa diminuição da temperatura. Não foi significativo, mas a gente tem um forte indício de que o transe mediúnico, com consumo de ectoplasma, baixa a temperatura. Porque o ectoplasma vai ser produzido lá na mitocôndria durante a respiração celular. Ou você produz ectoplasma, ou você produz calor. Tem até uma enzimazinha ali que vai fazer esse truquezinho. Então, o médium de efeitos físicos, ele tem fisiologicamente o aparelho, as suas mitocôndrias, com mais dessa enzima, com a ativação dessa enzima, para produzir mais ectoplasma. São coisas que o futuro vai dizer. Mas estudos como esse, do Marco, estão dando um start muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Quem quiser ler a tese dele na íntegra, está nesse site aqui, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tá? E o artigo, né, o 1 e o 2, tá? São 2 artigos que ele publicou dessa tese. Tá? Para quem quiser, é só fotografar e depois consegue acessar facilmente. E outras pesquisas. Eu trouxe esse esquema da doutora Saskia Bosman,
Fiquem tranquilos que eu não vou nem tentar explicar isso aqui, porque é uma doideira. Mas eu achei muito interessante isso, porque ela publicou esse artigo antes do pessoal começar a estudar pineal. Já tinha o Lerner, tinha todo mundo, mas enquanto o pessoal estava pensando na produtividade dos animais, na cronobiologia, ela já estava falando de ondas quânticas, já estava pensando nos cristais como receptores de campos eletromagnéticos, ela já estava falando em biofótons, né? Ela já estava falando em um monte de coisas que hoje estão começando a engatinhar na fisiologia da glândula pineal. Então, eu acho muito interessante falar, pelo menos citar ela, porque os artigos que ela publicou, ninguém deu bola, estão em revistas de segunda linha, mas ela estava acertando na mosca, só que a gente não estava pronto para ouvir o que ela estava dizendo, né? Eu não sei nem o que se deu dela, se ela está viva, se está publicando ainda, eu preciso dar uma procurada nela lá no Medline, de vez em quando é bom. Porque ela deve estar rindo muito de todo mundo, né? Porque ela já falava coisas que o pessoal tirava um sarro e que hoje a gente sabe que são verdades, né? E aí a gente entra com o nosso bom e velho André Luiz, né? 1945, né? Através de um matuto mineiro que não tinha nem terminado seus estudos, que não tinha nenhuma biblioteca para estudar, e mesmo que tivesse, não ia ter nada sobre a glândula pineal, porque ninguém produzia nada sobre a pineal. E ele vai lá e fala que a reencarnação termina aos 7 anos de idade, e a gente sabe que a calcificação da pineal começa aos 7 anos. Ele fala da questão da puberdade, da consciência, do contato com o nosso passado. Ele fala que ela secreta hormônios psíquicos muito antes de descobrirem a melatonina e o DMT, que ela controla todo o sistema endócrino, quando todo mundo falava que ela não servia para nada, que ela era igual à unha do dedinho do pé, e hoje a gente sabe que ela controla todo o sistema neuroendócrino, ligadamente pelos princípios eletromagnéticos. Isso é uma coisa que ainda está em vias de ser descoberto, até porque a maior parte dos neurologistas e dos neurocientistas acham que a mente é um epifenômeno do cérebro e não uma estrutura que age através do cérebro. Fala sobre a ação sobre o sistema nervoso autônomo, isso o trabalho do Marco Aurélio provou, e tem uma função primordial na mediunidade. Mais de 60 anos depois, a gente está provando que ele falou certo, que tudo que ele falou é certo. E aí, esse artigo que a gente escreveu, a Vera estava falando que vocês estudaram aí, né, esse artigo, que a gente escreveu e publicou na Neuroendocrinology. Foi muito legal isso, né? Esse artigo, ele demorou para sair, tá? Uma palestra que eu fiz sobre a glândula pineal em Londres, o Júlio Preto Pérez estava assistindo. Quando nós terminamos, ele falou: Júlio, Décio, você precisa publicar isso aí, transforma isso num artigo e publica. Essas hipóteses que você tem sobre a glândula pineal. Eu falei: mas não sou eu, é o André Luiz. Ele falou: mas não faz mal, publica assim mesmo e tal. Aí eu escrevi um artigo, mas não deu certo, né? Não gostaram do meu artigo. Não chegamos nem a mandar para a revista. Eu mandei para o Júlio mandou para o Mário, e ficou aquela manda para cá, manda para lá, me devolveram o artigo para fazer umas mudanças que eu não concordei, eu achei que a gente não ia falar o que tinha que falar, e acabei desistindo. E depois de muito tempo, o Giancarlo veio me procurar, que ele tinha conversado com o Júlio tinha falado desse projeto para ele tinha gostado da ideia, pediu para eu mandar o artigo para ele. E eu mandei. Ele fez uma atualização de todas as referências, levantou tudo que tinha sido feito, falado sobre pineal na obra do André Luiz, e o Jorge escreveu o artigo. E a gente publicou. Nós mandamos para a Pineal Research, eles mandaram de volta dizendo que eles não podiam publicar a revisão, que eles só publicavam artigos práticos, né, com experimentação científica. Mas o Refir, que negou o artigo, sugeriu que a gente mandasse para a Neuroendocrinology. E quando o Giancarlo foi olhar, o Refir, que mandou, sugeriu que a gente mandasse o artigo para a Neuroendocrinology, era o editor-chefe da Neuroendocrinology.
E aí nós mandamos e ele publicou. 11 páginas, não mudou nada, tá lá. A gente publicou em Open Access, então qualquer pessoa pode ter o artigo na íntegra, e a gente conseguiu colocar o nome do Chico Xavier no Medline, né? Do Chico e do André Luiz, que eu acho que foi só o pontapé inicial. O que a gente fala nesse artigo? Menos de pineal do que de mediunidade. O que a gente está dizendo é o seguinte: como é que esse mineirinho sabia dessas coisas? Há 70 anos atrás. Como é que ele sabia? Como é que ele podia saber disso? Quais são as hipóteses que a gente pode levantar sobre isso? E aí a gente levanta essa lebre, né? Será que não existe mesmo mediunidade? E aí o artigo, eu tenho um alerta, né? Cada vez que alguém cita o artigo, a gente recebe um alerta. Tem muita gente lendo, viu? Muita gente lendo. Tem bastante gente interessada nisso. E eu estou bem feliz com isso, né? Acho que já dá até para desencarnar depois dessa. Fiquei contente, né? Então, a referência é essa aí, Nerd Doc Knowledge, 2013. Tá lá o DOI, todas as referências que vocês precisam para acessar o artigo, tá bom? Então, eu encerro agradecendo a pineal deste homem aí, né? Que conseguiu abrir, sinalizar, preparar a estrada que vai nos levar a este outro homem aqui, né? E o dia que a gente chegar lá, a gente vai estar bem na parada, né? E vai chegar, mais cedo ou mais tarde, tá? Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem perguntar, se eu souber responder, estou à disposição. Muito bem, Décio, nós é que agradecemos aqui, né, por esta aula que ficou gravada aqui no nosso site e vai ficar disponível. Bom, eu quero submeter a vocês, nós estamos com um pequeno problema, que é o horário, mas eu acho que é um problema que todos nós gostamos muito de ter, assim, né, depois desta aula aí que nos brindou nesse momento, né? Eu pergunto a vocês, com certeza nós temos muitas perguntas, muitas questões, diversas questões que surgiram já, que estão aqui, e outras que devem estar surgindo. Mas eu pergunto a vocês gostariam de estender um pouquinho mais hoje ou damos um limite de horário um pouco mais e depois a gente aproveita o Décio, que daqui a 3 semanas estará de volta, porque semana que vem vai ser a Irvênia, daí mais 15 dias é o Décio, que vai estar falando vai estar abordando a questão do primeiro andar. A pineal está no primeiro andar, Décio? Pineal, não. Segundo. É segundo, né? É. Então, na verdade, essa discussão vai se prolongar quando nós estivermos no segundo andar, acho que vai ser lá para setembro, isso. E então nós podemos estender o que fica faltando hoje, gente, né? Então eu imagino que a gente deva anotar essas questões, porque todos nós que estamos aqui vamos estar, a maioria, no encontro do nosso cérebro. Mas então eu pergunto a vocês, vamos deixar para setembro ou vamos seguir um pouco mais? Posso dar uma ideia, Sérgio? Eu acho que seria interessante, claro, essa aula foi muito, muito, muito boa. Muito obrigada, viu, Décio? Fora, fenomenal. Olha, foi um grande presente para nós da AME Pelotas. Uma aula excelente, né? Com artigos, um altíssimo nível. Muito obrigado, gratidão, viu, Décio? Eu sugeriria, Sérgio, talvez aquelas do chat tentar responder, porque eu não sei se na outra reunião, eu acho que talvez a do chat fosse interessante, né? E as outras, a gente poderia deixar até para não cansar muito o Décio, né? Mas acho que a do chat, acho que seria interessante, né? Tá bem, aqui tem uma colocação da Aline, né, que está falando sobre o relógio biológico dela, que é desregulado, porque faz plantão noite sim, noite não, dorme mais durante a manhã do que à noite.
eu não sei se isso aqui é uma queixa, um depoimento ou uma confissão. Mas muda mesmo, bagunça tudo. Mas eu acho que os trabalhadores que trabalham à noite, eles têm algumas alterações fisiológicas que são bem estudadas até. E é por causa disso mesmo, né? Eu já tive essa fase aí na minha vida também. Só que eu tinha uma vantagem, eu não dormia nem de dia nem de noite. Eu ficava taxi driver, total ligado. Porque eu não consigo dormir, eu sou insone. E aí eu ficava cansado, mas eu não conseguia dormir. Então eu não dormia nunca. Eu ficava direto acordado. Aí quando eu comecei a querer matar todo o planeta Terra, eu percebi que eu precisava descansar, né? Porque você começa a ficar irritado, de mau humor, né? A Aline deve passar por isso. Tem hora que não tem jeito, você não quer ver um ser vivo na sua frente, que você tem vontade de trucidar ele. É a hora que você precisa dormir, né? Aí pode ser que a melatonina te ajude, viu, Aline? O que eles sugerem é que você não durma de dia e deixe para dormir mais cedo na noite seguinte, que aí você consegue colocar de novo no eixo o teu ciclo biológico. Boa noite, gente. Obrigada. Mas se eu não durmo, parece que eu não consigo nem raciocinar, assim. Parece que meu cérebro fica muito lento. Então, quando eu chego do plantão, eu pego o celular e vou olhando, assim, aí eu pego um sono e durmo até 1h da tarde, mais ou menos. Porque senão não consigo. A sugestão é que você reduza esse período para você dar só uma descansada, 1h no máximo, e vá dormir mais cedo na outra noite. Agora, se você dá plantão direto à noite, aí ferrou, né? Aí não tem jeito. É melhor você trabalhar menos ali. É que não dá. Por enquanto não dá. Você quer ficar rica, né, Aline? Não tem jeito. Gente, aqui a Juliana, então, traz 2 questões. Alguns pacientes epiléticos têm piora do controle das crises com melatonina, mas não se sabe bem o porquê. Na prática clínica, já vi isso e alguns colegas também. E a outra questão que ela já coloca junto é a melatonina se dosa na saliva, o DMT, não? Não, DMT não dosa. Na melatonina é fácil de dosar. É bem fácil. Eu ia trabalhar até com melatonina, a gente ia dosar em autistas no meu mestrado, mas tem muita variável, né? Muito difícil, é a temperatura, é o horário, é a idade, as curvas são difíceis de achar, e aí no fim eu acabei só trabalhando com sono, sem dosar melatonina. Você tem que padronizar a coleta, você tem que comprar um luxímetro para saber a luminosidade do ambiente na hora de dosar. Bem difícil. Como o Marco tinha controlado o ambiente, era no centro espírita, na reunião mediúnica, com a luz apagada. Então, a única ajuste que ele precisava fazer é que tem centro que tinha luz azul, luz verde, não tinha luz. Então, ele fazia uma adaptação para ficar a mesma quantidade de lux. Sim. E aí ele dosava sempre no mesmo horário, porque a reunião mediúnica é mais ou menos no mesmo horário, ficou tudo bem. Mas eu imagino para você ia ficar difícil mesmo. Né? Agora, é interessante, porque tu estavas falando, eu me lembrei dessa questão de ter uma característica inibitória, assim, mas isso dos pacientes epiléticos é estranho, né? E a gente tem um grupo do pessoal lá do Clínicas de Porto Alegre, onde eu fiz a minha formação de neuropediatria, e vários preceptores de lá comentaram que também tiveram pacientes que a gente tem usado bastante melatonina em criança e funciona super bem para o sono, né? E principalmente quando tem epilepsia, autismo, né? Paralisia cerebral. E aí alguns epiléticos, assim, pioram do controle das crises com melatonina. Aí tem que tirar a melatonina. Você sabe que eu sou entrão, né? Eu sou bem cara de pau. Eu falo eu tenho resposta para tudo, diz a minha mulher. Então, eu posso te dar uma hipótese. A hipótese é que quando você dá melatonina, você silencia as áreas saudáveis e você diminui a inibição da área geradora do foco. Entendeu? E aí ele vai desencadear o foco porque ele perde a inibição. Tá? Mais ou menos o efeito do álcool, né? O álcool ele deprime o sistema nervoso, só que ele deprime primeiro as áreas inibitórias. Aí o cara fica eufórico, quer brincar, cantar. Se continuar tomando, ele entra em coma, né? E eu imagino que a melatonina tem um efeito, como ela tem uma ação depressora, ela não necessariamente vai agir sobre o foco. Como o foco é anômalo,
deve ter uma quantidade menor de receptor e aí não age lá, né? Não age Mas ali, age né? no... É uma hipótese, né? É, interessante. Uhum. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Gente boa, também temos que deixar o nosso palestrante descansar, né? Porque você sabe que ele não dorme, né? Se a gente não deixar ele com o cérebro ligado, ainda vai ser pior. Aqui é 1 hora a menos que aí, né? Eu moro tão longe que eu estou fora do fuso horário. Então, aí são 9 horas. São 9. Ah, entendi. 9h10. Claro, de boa. claro. Bom, gente, a gente quer agradecer imensamente ao Décio nesse momento e dizer que já é um bom início, né? Para a gente poder agora continuar o resto do ano, podendo aprofundar, e nós vamos voltar a esse assunto da Pinel, né? O assunto da Pinel está incluído no estudo que a gente está fazendo, com direito às expansões, porque a ideia do nosso estudo é exatamente podermos alongar, né, as reflexões. Então, a gente vai continuar. Tá bom? Décio, meu amigo, um abraço para todos aí, né? E semana que vem a Irvênia pega a palavra semana que vem e aí a gente vai tocar ficha. Beleza. Obrigado pelo convite, viu? Pela companhia de vocês. Fico muito feliz. Tenho um irmão aí em Pelotas, né? E uma irmã. Então, eu me sinto em casa aí, né? É isso mesmo. Agora a próxima vai ser uma visita presencial aí, né? Se Deus quiser. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, querido. Verinha, te passo a palavra. Décio, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que a gente, o que eu sinto hoje, gente, com certeza vocês também, é uma imensa felicidade da gente poder começar, porque começou agora com o Décio, a gente vai continuar esse estudo, né? Então, e hoje começamos com chave de ouro, com um tema tão importante para todos nós aqui, né? Então, vamos embora, como disse o nosso grupo, viu, Décio? Vamos que vamos, e te agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigada, viu? E muito obrigado, viu, Sérgio, pela condução do tema ali, muito obrigado, tá? Eu ia pedir para a Flavinha, nossa querida Flavinha, fazer a nossa oração de encerramento, Flavinha. Vamos lá, acho que a minha internet, como o Decinho, a gente estava com tanta saudade, ela se comportou bem hoje. Estão me ouvindo bem? Vamos sim. Então, agradecer esse amigo querido, essa energia de harmonia, de irmandade, né? Como o Serginho e ele falaram, que é o que Jesus tentou nos ensinar, que nós nos amássemos como irmãos e na busca desse entendimento, desse aprendizado, nós pudéssemos nos melhorarmos um pouquinho a cada caminhada e assim auxiliando a todos os irmãos de convívio, também os que não convivem com a gente, mas que a gente pudesse, de mãos dadas, elevar esse nosso planeta para uma energia e uma vibração de mais solidariedade, mais humanidade, mais amor. Então é nesse sentimento de carinho, de união e de amor que o Décio nos traz na figura da doutora Marlene, Sérgio e a Gesine, que começaram, né, essa AME Pelotas, que nós agradecemos muito esses amigos queridos que estão sempre conosco, auxiliando a todas as AMEs, e a esses colegas que encampam, né, esse trabalho, que não é um trabalho, é uma doação de tempo, mas que, enfim, precisa dessas pessoas que pegam o leme e vão adiante. Então, nós agradecemos muito a todos vocês que nos intuem, que nos fortalecem a caminhada, pedindo que ampare a todos nós, a toda essa humanidade ainda tão necessitada, e que na terça que vem possamos estar reunidos novamente. Que assim seja. Boa noite.